Então, para confeccionarmos esta regata, eu vou utilizar a linha Anne, mas eu não recomendo que você use essa linha, caso você for fazer alguma peça para venda. Vamos utilizar também esses descanso de ponto 2, marcadores de ponto, uma tesoura, agulha de tapeceiro e uma agulha circular de cabo de 80 centímetros na numeração 3,5. Agora, eu vou falar rapidamente aqui a questão da linha. Eu estou utilizando esta linha porque eu quero acabar com o estoque de Anne que eu tenho. Mas, as peças tricotadas com essa linha, elas ficam muito ruins após a lavagem, tá bom? Elas crescem demais o tamanho, elas alaceiam demais. Então, eu não recomendo vocês fazerem alguma coisa em tricô apenas com essa linha aqui, como eu irei fazer. Porém, eu vou explicar como que vocês vão fazer os cálculos para poderem adaptar esta receita dessa regata para qualquer tipo de linha e agulha. Então, vamos lá. Vocês vão precisar ter as seguintes informações. Qual que é a largura da sua regata? Ou seja, qual é a sua circunferência abdominal? No caso da minha regata, vou fazer com 90 centímetros. Agora, alguns tamanhos. Para frente, qual vai ser o tamanho da borda da regata até a gola? 29 centímetros. Aqui nesse caso, aqui, essa é a borda da regata até a gola. Então, essa distância aqui, eu vou ter 29 centímetros. Agora, a borda da regata até a cava. Então, aqui é a cava, que vai ficar mais ou menos assim. Então, esse comprimento aqui, 34,5 centímetros. E da borda da regata até o final do ombro, 52 centímetros. Isso para a frente. Para as costas, a borda da cava e a borda até o ombro vão ser as mesmas medidas. Mas a gola, na parte de trás, eu quero fazer ela desse jeito aqui. Então, ela vai ser um pouco maior. Então, a gola, na parte de trás, esse tamanho aqui até aqui, tem que ser de 37 centímetros. E também a largura da alça. Então, esta largura aqui vai ter quantos centímetros? 6,5 para cada alça. Tendo essas informações, vamos fazer as contas. Então, primeiramente, eu fiz uma amostra com a linha Anne, que é a linha que eu irei utilizar, e a agulha 3,5, que também é a agulha que eu irei utilizar. A amostra eu fiz toda no ponto meia. E para tirar a amostra, vocês façam um quadrado no ponto meia, de mais ou menos 20 por 20, porque daí vocês irão conseguir tirar uma amostra de 10 por 10 bem fiel, tá bom? Aqui 10 por 10. Então, na minha amostra de 10 por 10, eu obtive um total de 26,5 pontos. Então, isso significa que em 1 centímetro eu tenho 2,65 pontos. Só passar aqui a vírgula para a esquerda, uma casa. Agora, vamos fazer os cálculos. Quantos pontos eu preciso montar na minha agulha? Se em 1 centímetro eu tenho 2,65 pontos, a largura da minha regata, que é 90 centímetros, eu vou ter quantos pontos? Então, eu faço essa regra de 3, 90 vezes 2,65 dividido por 1, vai dar 238,5 pontos. É um número quebrado, então eu vou arredondar para cima, 239 pontos. Esse daqui é um número ímpar, eu preciso de um número par por causa do desenho que vai ter a minha regata. Então, eu vou montar aqui na minha agulha um total de 240 pontos. Agora, a largura da alça. Eu quero que a minha alça tenha 6,5 centímetros, então, quantos pontos eu vou ter que colocar na agulha? Quantos pontos terão que restar na agulha quando eu for fazer a alça?
Então, aqui, se em 1 centímetro eu tenho 2,65 pontos, em 6,5 centímetros eu tenho X. Faz novamente a regra de 3, ou seja, 6,5 vezes 2,65 dividido por 1 centímetro. Vai dar um total de 17,22. Novamente, é um ponto quebrado, eu não posso ter pontos quebrados na agulha, então eu arredondei aqui aproximadamente para 17 pontos em cada alça. Agora, se vocês acharem que essas medidas que eu coloquei, a regata de vocês vai ficar muito pequena ou muito grande, vocês podem ajustar esses tamanhos, desde que a gola, da borda até a gola, seja sempre um número menor do que da borda até a cava, para esse decote aqui ficar bem legal. E para ajustar esses tamanhos, vocês podem fazer uma regra de 3 simples. Então, aqui, por exemplo, na minha regata, ela tem um total de 52 centímetros. E daí, na regata de vocês, quantos centímetros vocês vão querer que ela tenha aqui da borda até o ombro? Vocês podem medir isso pegando uma regata que vocês tenham, ou uma camiseta, e medir o tamanho dessa camiseta. Então, vamos supor que a camiseta de vocês tenham 70 centímetros. E eu vou fazer um outro exemplo também menor, tenham 40 centímetros. Aí, vocês vão fazer a regra de 3 básica. Então, se a minha camiseta tem 52 centímetros e da borda até a gola tem 29 centímetros, quantos centímetros você vai ter que fazer para uma camiseta que tem um total de 70 centímetros? E daí, é só você fazer essas contas. 70 vezes 29, dividido por 52. E aí, você vai ter o tamanho aqui da gola. E fazendo esses cálculos, deu aqui um total de 39 centímetros. E aí, o mesmo você vai fazer para a cava. Se em 52 centímetros eu tenho um total de 34,5 centímetros de cava, com 70 centímetros, eu vou ter quanto? E daí, isso daqui vai dar um total de 46,44 centímetros, aproximadamente. Ou 46 ou 47 centímetros, vocês podem arredondar. Eu arredondaria para 46. E mudem aqui. A mesma coisa vocês vão fazer com as costas. Porque aqui até a gola é 37 centímetros, mas a cava continua igual. Agora, se vocês querem ter uma regata que o tamanho total dela seja de 40 centímetros, daí é só vocês mudarem aqui nas contas. Em vez de 70, vocês vão colocar 40 centímetros aqui. Vão colocando aqui 40 centímetros. Façam essas contas e veem aí os tamanhos certinhos que vocês vão precisar crescer a regata conforme eu for explicando. Mas, nas minhas explicações aqui dessa videoaula, eu sempre vou falar os tamanhos que eu calculei aqui. 29, 34,5 e 52. Então, quando vocês forem confeccionar, vocês só se atentem. Por exemplo, quando eu falar assim, vou crescer agora até obter um total de 29 centímetros, daí vocês sabem que, na verdade, se vocês fizerem com 70 centímetros, vocês têm que crescer até 39 centímetros, ou seja, 10 centímetros a mais. Mas isso não vai influenciar no desenho, ela não vai ficar diferente, ela vai continuar igual. A única diferença é que ela vai ser uma regata maior. Por exemplo, se a minha vai ficar aqui desse tamanho, aí a de vocês vai ficar desse tamanho assim. Tudo bem? Então, tendo essas informações, vamos começar a confeccionar agora a nossa regata. Então, agora vamos aqui para a confecção da nossa regata. Eu já iniciei, já fiz aqui um pedaço dela, porque esse pedaço aqui é bem fácil. Primeiramente, vocês vão ter que fazer uma montagem provisória, tá bom? Porque iremos dobrar e fazer uma borda deste jeito. E para isso, esses pontos aqui de baixo deverão ser feitos pela montagem provisória da agulha. Então, não montem esses pontos na agulha de qualquer jeito. Montei aqui 240 pontos pela montagem provisória, com agulha de crochê mesmo. Fiz 240 correntinhas e depois fui subindo os pontos
na agulha de tricô. Se vocês não souberem fazer essa montagem provisória, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo ensinando a fazer. Então, fiz essa montagem provisória e daí fui subindo e fui fazendo ponto meia nesses 240 pontos até eu ter uma medida aqui de 3,5 centímetros. Olha só. Se vocês quiserem fazer até 4, podem fazer. A diferença é que daí esta borda aqui da regata ficará um pouco maior. E a borda é essa daqui. Essa borda aqui de baixo da regata, ela ficará maior. Como eu não quero que fique muito grande, então, eu escolhi fazer aqui um total de 3,5 centímetros. Então, após crescer esse tamanho, agora eu vou ensinar para vocês como vocês farão esse fechamento aqui da borda. Aqui estão os pontos montados nessa montagem aqui provisória, nesse fiozinho. Então, agora, o que vocês vão fazer? Vão pegar uma agulha de tricô de um tamanho menor que esse. Então, essa daqui é 3,5 e essa daqui é 3. Para colocar os pontos que vocês vão desmanchar aqui. Então, vou começar a desmanchar estes pontos. 1, 2. Desmanchei 2 pontos. E aqui ficaram os 2 pontos. Vou colocar esses 2 pontos aqui. Nessa agulha, nessa outra agulha de tricô. Um jeito mais simples e mais fácil de vocês fazerem essa transição dos pontos daqui desse fio da montagem provisória para a agulha, é vocês irem pegando a alcinha da cor rosa e aí desfaz o ponto. Pega novamente aqui a alcinha e desfaz esse ponto. Esse jeito eu acho melhor e também não corre o risco de vocês perderem algum ponto ou esse ponto aqui que nós estamos tirando desmanchar e desmanchar aqui a peça toda. Então, eu particularmente prefiro passar esses pontos da linha provisória para a agulha desta forma que eu estou fazendo aqui. E após vocês passarem todos esses pontos, aí sim, vocês começam a fazer a junção dessa borda. Eu vou terminar aqui de passar todos esses pontos para essa agulha. E quando terminar, eu volto para mostrar para vocês como que nós faremos essa junção da parte de baixo com a parte de cima para formar aqui esta bordinha. Então, aqui já passei todos os pontos aqui para a agulha. E agora, eu posso continuar tricotando e fazendo esta borda sem me preocupar em tirar os pontos. E desse jeito é bem mais fácil, na minha opinião. Então, agora eu vou mostrar aqui como eu faço o fechamento dessa borda. Vou passar aqui a agulha por esse ponto em meia, aqui da agulha da frente, e da agulha lá de trás também. Então, ficou 2 pontos, como se fosse fazer uma diminuição em meia. Dá a laçada e faz um ponto em meia. Novamente, coloca o ponto em meia nas 2 agulhas e puxa.
coloca a agulha como se fosse fazer um ponto e meia na agulha da frente de trás. E faz aqui um ponto em meia. E assim vocês vão fazendo até chegar novamente aqui no marcador de ponto. E aí, quando chegar aqui, vocês vão perceber que toda essa borda terá sido fechada. E ela vai ficando assim, desse jeito. Então, vou finalizar agora esta borda até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para explicar para vocês como vamos iniciar o desenho dessa nossa blusa, dessa nossa regata. Cheguei aqui, terminei de fechar toda a borda aqui da regata e cheguei aqui nesse ponto inicial. A borda ficou desse jeito aqui na parte de trás e desse jeito aqui na parte da frente. Então, agora, vamos começar a fazer um desenho. Para isso, vocês vão fazer essa carreira, que eu vou chamar de carreira 1, toda em ponto meia. A carreira 2, toda em ponto tricô. A carreira 3, toda em ponto meia. A carreira 4, toda em ponto tricô. A carreira 5 e 6, toda em ponto meia. A carreira 7, vocês vão intercalar, vão fazer um ponto em tricô e um ponto em meia, começando pelo ponto tricô. Então, a carreira 7 será tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, até o final. A carreira 8, vocês vão inverter, vocês vão fazer um ponto meia e um ponto tricô. Então, a carreira 7, vocês comecem fazendo pelo ponto tricô, mas a carreira 8, comecem fazendo pelo ponto meia. Carreira 9, tudo em ponto meia. Carreira 10, todo em ponto tricô. Carreira 11 e 12, todo em ponto meia. E aí, na carreira 13, eu tenho que mostrar para vocês que iremos fazer um ponto diferente. Então, se vocês quiserem anotar, volta um pouco o vídeo e anota como será feita todas essas carreiras. Então, aqui eu fiz as 12 carreiras do meu trabalho e elas ficaram assim, desse jeito. Chegando aqui na carreira 13, vocês farão ela da seguinte forma. Uma diminuição à direita, então, vocês vão pegar 2 pontos juntos e fazer um ponto em meia. Uma diminuição em meia à direita, laçada, meia. E vão repetir esses 3 pontos ao longo de toda a carreira. Então, vou fazer aqui mais uma vez. Uma diminuição à direita em meia, laçada, meia. Diminuição à direita em ponto meia, laçada e ponto meia. Então, é assim que vocês vão fazer essa carreira 13 até chegar aqui no final. A carreira 14 e a carreira 15 serão 2 carreiras de ponto meia. Lembrando que, quando vocês forem fazer a carreira 14 e vocês chegarem aqui na laçada, vocês vão pegar a laçada por essa perninha aqui e não por essa. E não pela da frente, pela de trás. Porque vocês querem deixar um furinho e não um aumento. Então, é isso. Vou fazer dessa daqui, quando chegar na carreira 14, que vai ser uma carreira só de meia, eu mostro pra vocês com mais detalhes como que vamos trabalhar aqui na laçada. Terminei a carreira 13 e agora eu vou iniciar a carreira 14. Então, aqui, como falei anteriormente, a carreira 14, ela é uma carreira de ponto meia. Então, vou fazer aqui um ponto meia. Chegando aqui na laçada, ao invés de vocês fazerem o ponto meia deste jeito aqui, vocês vão pegar nesta perninha aqui da laçada. Porque daí ela vai ficar um buraquinho, que é o que queremos. Se acaso vocês pegarem
aqui na perninha da frente, como normalmente fazemos o ponto em meia, olha só, não fica o furinho. E não é isso que queremos. Então, sempre quando vocês forem fazer a carreira seguinte, a carreira que tem uma laçada, vocês vão pegar nessa perninha aqui. Se acaso a laçada de vocês estiverem deste jeito, aí sim vocês peguem por aqui. Mas se ela estiver deste jeito, vocês vão pegar nessa perna. E aí, vocês vão continuar fazendo ponto meia até o final da carreira. Então, essa é a carreira 14 e ela é uma carreira de ponto meia inteira. A carreira 15, também ponto meia. A carreira 16, ponto tricô. A carreira 17 e 18, ponto meia. Na carreira 19, eu volto para mostrar para vocês como faremos. Então, anotem essas carreiras que eu acabei de falar. A carreira 14 e 15 é ponto meia, 16 ponto tricô, 17 e 18 ponto meia, tá bom? Apenas ponto meia. Então, é isso. Vou dar continuidade aqui ao meu trabalho. E quando chegar na carreira 19, eu volto aqui com vocês. E o furinho dessa carreira está ficando desse jeito aqui. Cresci o trabalho até a carreira 19 e ele está ficando com esse desenho. Agora, aqui na carreira 19, vocês irão fazê-la da seguinte forma: uma diminuição à direita em meia, deste jeito aqui, e uma laçada. Novamente, diminuição à direita em meia, pegando aqui os dois próximos pontos, laçada. Novamente, diminuição à direita em meia, laçada. Então, essa carreira 19, vocês irão trabalhar ela desta forma, fazendo essa diminuição e laçada até o final da carreira, ou seja, até chegar aqui no marcador de ponto. A próxima carreira, que é a carreira 20, vocês irão trabalhar ela apenas em ponto meia. E quando chegar na carreira 21, eu retorno para mostrar para vocês como vocês farão. Já fiz aqui a carreira 19 e a carreira 20, e agora darei início à carreira 21. Lembrando que a carreira 20 foi uma carreira apenas de ponto meia, e a carreira 19 foi como eu ensinei para vocês, e ela ficou aqui com esses buraquinhos. Então, agora, para fazer a carreira 21, nós vamos começar fazendo ela da seguinte forma: laçada e uma diminuição à esquerda. Para fazer essa diminuição à esquerda, nós precisamos reparar aqui no ponto. A perninha da direita está aqui na frente, então eu preciso virar ela desse jeito. Agora, a perninha da direita ficou lá atrás. E aqui, esse próximo ponto, eu também vou virar para que as duas perninhas da direita fiquem na parte de trás. E agora, eu vou fazer uma diminuição em meia, pegando a perninha lá de trás. Desta forma aqui. E assim ficou a diminuição à esquerda. Então, novamente, vamos fazer uma laçada e, novamente, diminuição à esquerda. Então, se a perninha da direita está aqui na frente, eu preciso inverter e passar ela lá para trás. Então, eu tiro o ponto da agulha deste jeito e volto. E agora, eu faço aqui a diminuição em ponto meia, pegando aí pela perninha de trás. Laçada novamente, e agora eu vou ensinar a vocês um outro jeito de fazer essa diminuição à esquerda. Então, vou tirar um ponto da agulha, faço um ponto em meia, e agora o ponto que eu tirei da agulha, eu passo por cima. E ele fica desse jeito.
novamente uma laçada e novamente vou repetir essa diminuição desse último jeito que eu fiz. Então, vou tirar esse ponto da agulha desta forma, farei um ponto em meia e agora eu passo esse ponto que eu tirei sem fazer por cima do ponto em meia, deste jeito aqui. Então, agora vocês vão repetir esta sequência de laçada e diminuição à esquerda por toda a carreira. E quando chegar aqui no marcador de ponto, vocês vão fazer a carreira 22, 23, toda em ponto em meia, a carreira 24, toda em ponto tricô, a carreira 25 e 26, toda em ponto meia. A carreira 27, vocês vão fazer o ponto barra 1 por 1, começando pelo ponto tricô, ou seja, ponto tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, até o final da carreira. A carreira 28, vocês também farão o ponto barra 1 por 1, mas vão começar pelo ponto meia, ou seja, ponto meia, tricô, até o final da carreira. A carreira 29, vocês farão toda em ponto meia. A carreira 30, toda em ponto tricô. A carreira 31 e 32, toda em ponto meia. E daí, quando chegar na carreira 33, eu volto aqui para mostrar novamente como faremos a carreira 33. Então, anotem essas informações, se vocês acharem melhor em algum lugar, as informações dessas carreiras que eu não farei junto com vocês, para que quando chegar na carreira 33, nós possamos fazer juntas o desenho da carreira 33. Então, depois de fazer toda aquela parte que eu já falei, a blusa ficou assim. E agora, na carreira 33, nós vamos fazê-la da seguinte forma. Nesses dois primeiros pontos, farei uma diminuição à direita, laçada, ponto meia. E vamos repetir esses 3 pontos até chegar aqui no marcador de ponto. Então, novamente, uma diminuição à direita em meia, deste jeito aqui, laçada, ponto meia. Diminuição à direita em meia, laçada, ponto meia. E assim vocês vão fazendo até chegar aqui no marcador. Depois que vocês fazerem essa parte aqui, vocês vão continuar fazendo a blusa apenas em ponto meia. Então, depois dessa carreira aqui, 33, vocês vão continuar crescendo essa regata em ponto meia apenas, até ela obter um total de 29 centímetros. Quando atingir essa altura de 29 centímetros, nós vamos separar a gola. Por que 29 centímetros? Porque 29 centímetros foi o tamanho que nós calculamos aqui. Se acaso vocês colocaram um tamanho diferente aqui na gola, então vocês vão tricotar até esse tamanho. Mas aqui no meu caso, 29 centímetros. Então, eu vou terminar essa carreira 33 e vou ir crescendo essa regata até ter 29 centímetros. E quando ela atingir esse tamanho, eu volto para mostrar para vocês como faremos a gola. Então, agora eu já cheguei aqui no tamanho de 29 centímetros, contando aqui da base até aqui. Agora, nós vamos começar a separar a gola, porém, não vamos fazer a capa. Então, aqui, esse marcador de início, ele vai marcar o meio da frente. E, então, iniciaremos a gola da seguinte forma. Agora, também, nós não iremos mais trabalhar de forma circular. Agora, a peça vai ter lado direito, que é aqui a frente, e o lado avesso da peça. Então, para iniciarmos aqui a primeira carreira da gola, nós vamos tirar esse marcador temporariamente e vamos cruzar esses 2 pontos. Então, passa esse ponto para essa agulha e passa esse outro ponto
aqui por cima. Vou fazer novamente. Pega este ponto aqui, passa para a agulha da esquerda. E aí, esse primeiro ponto da esquerda, eu irei passar por cima, mas não irei cair esse ponto, só passo por cima. E assim, eu cruzo esses pontos. Eu faço isso para que aqui, nesse início da gola, não fique aberto. Conforme nós formos tricotando, vocês verão a diferença. E agora, eu vou tricotar normalmente. Então, esse início da gola, vocês farão no ponto arroz, 3 pontos de ponto arroz, 3 ou 4. Então, eu vou fazer aqui 4 pontos de ponto arroz. Como que é o ponto arroz? O ponto arroz é um ponto em meia, um ponto em tricô, meia e tricô. Então, esses primeiros 4 pontos, 1, 2, 3, 4, sempre serão desse jeito. Após fazer esses 4 pontos, vamos fazer uma diminuição à esquerda. Então, a perninha aqui da direita está para frente, olha só. Então, isso significa que temos que virar este ponto desta forma, para que a perninha da direita fique lá atrás. Se acaso, do jeito que vocês fazem os seus pontos, essa perninha já estiver lá atrás, então não virem. Vou virar esse e vou virar esse outro aqui também. E agora, farei uma diminuição em ponto meia, pegando aqui as 2 alcinhas lá de trás. Desta forma. E fiz aqui a diminuição à esquerda. Agora, eu vou continuar trabalhando ponto meia, até sobrar aqui 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou trabalhar ponto meia até chegar neste ponto aqui. Porque aqui vai ser uma diminuição da gola e aqui serão os 4 pontos arroz. Então, agora, eu vou ir trabalhando aqui esses pontos em meia e quando chegar aqui, faltando 6 pontos, eu volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui nos últimos 6 pontos e agora eu vou trabalhar eles da seguinte forma. Esses 2 pontos, eu irei fazer uma diminuição em meia à direita. Então, a perninha da direita desses pontos devem estar para frente. Se acaso essa perninha da frente estiver lá para trás desse jeito, então, vocês vão precisar virar este ponto para que a perninha da direita fique para frente. E agora, vocês vão pegar os 2 juntos em um ponto meia. E assim, fizemos aqui uma diminuição à direita em meia. Agora, para fazer desses 4 pontos, iremos fazer ele no ponto arroz. Então, meia, tricô, meia, tricô. Cheguei aqui no marcador de ponto do início, e então, agora, vou virar a peça para trabalhar o lado avesso. Esse lado avesso, os 4 primeiros pontos, nós vamos trabalhá-los da seguinte forma, porque iremos continuar trabalhando esses pontos no ponto arroz. Então, vamos fazê-los da seguinte forma. Esse primeiro ponto aqui, vamos trabalhar ele em tricô, porque ele se apresenta em meia. Tricô, meia, tricô e meia. Agora, todos esses pontos, nós iremos trabalhá-los em ponto tricô até chegar aqui de novo. O meu marcador caiu, mas ele tá aqui. Até chegar aqui nesses 4 últimos pontos. Coloquei, então, ele aqui novamente. E agora, vou trabalhar aqui em ponto de tricô até chegar aqui nesses 4 últimos pontos. Chegando nesses 4 últimos pontos, vocês vão fazer ele da seguinte forma. Meia, tricô, meia, tricô. Tá bom? Se acaso vocês quiserem colocar um marcador de ponto aqui, que é antes desses 4 pontos, arroz, e outro aqui,
para vocês lembrarem que nesses 4 pontos do início e do final, vocês precisam trabalhá-los em ponto arroz, coloquem que é melhor. E para vocês decorarem certinho como que vocês vão trabalhar esse ponto arroz, é fácil. Vocês vão trabalhar do contrário do que o ponto se apresenta. Então, aqui o ponto está se apresentando em tricô, vocês têm que trabalhar em meia. Aqui ele está se apresentando em meia, tem que trabalhar em tricô. E quando vocês virarem aqui na frente, do mesmo jeito. Aqui está se apresentando em tricô, então vocês têm que fazer meia. E assim por diante. No restante dos pontos, não. No restante dos pontos, o lado avesso, vocês vão trabalhar ponto tricô sem diminuição. E no lado direito, vocês vão fazer ponto meia. Só que antes de chegar aqui nesses 4 últimos pontos, vocês vão fazer uma diminuição à direita sempre. E aqui deste outro lado, vão fazer os 4 pontos arroz e após eles, uma diminuição à esquerda sempre. Então, sempre do lado direito da peça, vocês vão fazer essas diminuições aqui da gola. Tanto a diminuição do lado direito, quanto a diminuição do lado esquerdo. Até ter um total de 34,5 centímetros, que é onde vamos separar as cavas. Então, até daqui da borda até aqui, o início desse trabalho, ter 34,5 centímetros. E aí, vocês vão perceber que essa gola vai começar a se abrir. Outra coisa importante que eu esqueci de falar é, para vocês já separarem aqui, o meio da frente e das costas. Aqui no meu caso, eu tenho 240 pontos no total. Isso dividido por 4 dá 60 pontos. Então, desse marcador aqui do início até esse daqui tem 60 pontos, antes de fazer a diminuição. E aí, de novo, desse outro lado, desse marcador do início até esse daqui também tem 60 pontos. Porque aqui vai ser a frente esquerda, aqui a frente direita, e aí, entre esses 2 marcadores, vai ser as costas. Então, vocês também separem, porque esses daqui vão ser importantes na hora de fazer a cava. E tem que dividir eles bem no meio, separando a frente das costas. Então, nas costas, no meu caso, como eu tenho 240 pontos, tem que ter 120 pontos no total. E aqui na frente também. Nesse caso, como eu já fiz 2 diminuições, vai ter 118 pontos. Então, é isso. Se vocês não entenderam, ainda ficou alguma dúvida nessa parte, volta o vídeo, tenta assistir de novo, tenta entender, porque é bem fácil, não tem segredo. Se ainda assim ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo. Então, cheguei aqui nos últimos 4 pontos. Esse primeiro ponto, ele se apresenta em meia, então farei ele em tricô. Esse outro em meia, tricô e meia. E agora, cheguei aqui no marcador do início, irei virar a peça. Mais uma vez, estou aqui do lado direito. Esse ponto aqui, ele se apresenta em tricô. Então, vou fazer ele em meia. O próximo se apresenta em meia. Vou fazê-lo em tricô, meia e tricô. Como estamos aqui do lado direito, os próximos 2 pontos, vou fazer a diminuição à esquerda. Reparem que agora, a perninha da direita já está lá atrás, então não preciso virar este ponto novamente. Vou apenas fazer a diminuição à esquerda em meia, pegando as perninhas lá de trás. E agora, basta eu repetir fazendo ponto meia até chegar aqui nos últimos 6 pontos. Chegando aqui nos últimos 6 pontos, vou fazer a diminuição à direita nesses 2 pontos, aqui, e nesses 4 últimos pontos, o ponto arroz. Esse daqui se apresenta em tricô, farei meia. Esse daqui se apresenta em ponto meia, farei ponto tricô. Ponto meia, ponto tricô, viro a peça e trabalho
novamente do jeito, igualzinho do jeito que trabalhamos agora há pouco. Então, agora, eu vou fazer aqui a minha peça, vou subi-la até ela ter um total aqui de 34,5 centímetros. Essa gola aqui vai começar a abrir, e aí vai ficar mais evidente aqui, e quando ficar bem mais evidente, daí poderemos tirar esse marcador. Então, eu vou ir fazendo, sempre diminuindo pelo lado direito na parte da gola e no avesso, sem diminuições. Quando eu chegar a ter um total daqui da borda até aqui, um total de 34,5 centímetros, eu volto para mostrar para vocês como iremos separar as cavas. Antes de eu arrematar as cavas, quero fazer uma observação aqui com vocês. Eu irei arrematar os pontos da cava pelo lado direito. Se acaso vocês estiverem no lado avesso, então trabalhem o lado avesso para que vocês também estejam no lado direito. Tá bom? Isso vai ser importante para depois, quando nós formos trabalhar separado cada parte aqui da alça. Agora, se você for um nível mais avançado e você souber fazer as adaptações, não tem problema, pode arrematar do lado avesso. Mas caso você não seja, arremate do lado direito, que é o mesmo lado que eu. Então, aqui eu já cheguei no tamanho de 34,5 centímetros, contando daqui da borda da barra até aqui. E daí, essa carreira é a carreira que nós vamos arrematar a cava. Já iniciei ela, fazendo aqui os 4 pontos arroz, a diminuição e ponto meia, até chegar aqui a 9 pontos do marcador de pontos. E a gola tá ficando assim, desse jeito. Então, eu vou arrematar aqui na cava 10 pontos. Por isso que eu contei aqui 9 pontos. 4 pontos para eu fazer do ponto arroz, 5 para arrematar de um lado da cava, mais 5 para arrematar do outro lado da cava. Se acaso vocês colocarem menos ou mais pontos, façam as continhas da regra de 3 para vocês saberem quantos pontos certinho vocês vão ter que arrematar aqui. Então, assim, para um total de 240 pontos, que foi o tanto de pontos que eu coloquei na agulha, eu vou arrematar 10. Se vocês colocaram 300 pontos na agulha, daí vocês façam essas continhas para saber quantos pontos vocês vão ter que arrematar. Se vocês colocaram 300 ou qualquer outra quantidade de pontos diferente da minha, que foi de 240 pontos. Então, daí, chegando nessa medida e faltando aqui esses 9 pontos, vocês vão fazer eles da seguinte forma. Vou colocar aqui o ponto arroz, vou iniciar aqui fazendo o ponto arroz, então, vou fazer um ponto em tricô, um ponto em meia, um ponto em tricô e um ponto em meia. Agora, eu vou precisar arrematar 10 pontos. Um ponto em meia, outro ponto em meia, arremato o primeiro ponto da cava. Faço mais um ponto em meia e arremato o segundo ponto da cava. Ponto meia, arremato o terceiro ponto da cava. Um ponto em meia e vou arrematar o quarto ponto da cava, arrematando sempre desse jeito, passando o ponto de trás por cima do ponto da frente. Então, já arrematei 4 pontos. Nove. E agora, vou arrematar o 10º ponto. Esse ponto aqui eu já conto como 1. Então, um ponto do ponto arroz em meia, tricô, meia e tricô. Então, aqui tá os 4 pontos arroz. Tanto depois que eu separei aqui os pontos da cava, quanto aqui antes.
Agora, vou tricotar em ponto meia até chegar a 9 pontos novamente ali do próximo marcador. Então, cheguei aqui no outro marcador de ponto, fiz os 4 pontos em ponto arroz, arrematei 10 pontos, fiz 4 pontos em ponto arroz e o restante da carreira eu fiz em ponto meia. Chegando aqui nos últimos 6 pontos, fiz a diminuição e 4 pontos arroz. Aproveitei também para achar o meio aqui das costas e coloquei um marcador de ponto, que no meu caso ficou com 55 pontos aqui dessa cava até o marcador, e do outro lado a mesma coisa, 55 pontos aqui do marcador até aqui desse lado da cava. Agora, nós iremos trabalhar o avesso da peça. E agora, essa regata vai ter frente direita, frente esquerda, costas direita, costas esquerda. E vamos trabalhar cada parte dela separadamente. Então, vou iniciar aqui com essa parte aqui da frente. Vou tricotar os pontos do lado avesso, normalmente como temos trabalhado até agora. Então, essa carreira aqui, eu vou começar ela do avesso. Significa que para este lado e para cada lado das costas, nós temos que iniciar do avesso. Então, vamos lá. Eu vou fazer essa carreira aqui pelo avesso, normalmente como vínhamos fazendo. Então, vou trabalhar aqui 4 pontos, os 4 primeiros pontos da gola em ponto arroz. Vou trabalhar em ponto tricô até chegar aqui nos 4 últimos pontos. E aí, os 4 últimos pontos aqui dessa carreira, eu também vou trabalhar em ponto arroz. Então, vou fazer isso e quando eu estiver trabalhando novamente aqui do lado direito, eu volto para mostrar para vocês como serão feitas o direito dessa parte. O avesso vai ser sempre igual como eu falei. Os 4 primeiros pontos trabalham em ponto arroz, o restante dos pontos em ponto tricô e os 4 últimos pontos em ponto arroz também. Fiz o lado avesso, virei a peça e agora vou trabalhar aqui no lado direito. Esse lado direito, eu vou fazer ele da seguinte forma. Vou tirar esse primeiro ponto sem fazer em meia. Vou fazer um ponto tricô, porque o ponto que se apresenta aqui está em meia. Então, vou fazer um ponto em tricô. O ponto que se apresenta aqui está em tricô, então, irei fazê-lo em meia. E esse ponto aqui está em meia, irei fazê-lo em tricô. E assim, eu fiz os 4 pontos arroz. Após fazer esses 4 pontos arroz, aqui é a cava, nós vamos fazer uma diminuição da cava. Essa diminuição, como estamos nesse lado aqui da gola, vai ser uma diminuição que tem que crescer para lá. Então, vai ser a diminuição à esquerda. Deste jeito aqui. Pegando os 2 pontos, as 2 perninhas da alcinha lá de trás, porque é a alcinha da direita. Assim como estávamos fazendo na gola. Fiz uma diminuição. Agora, vou fazer ponto meia até chegar aqui na gola. E quando chegar na gola, eu vou fazer como já estávamos fazendo anteriormente. A diminuição à direita aqui, nesse pontinho da gola, e os 4 pontos em arroz. Viro a peça, trabalho 4 pontos arroz, tricô e os últimos 4 pontos em ponto arroz. Viro a peça novamente, faço 4 pontos em ponto arroz, a diminuição à esquerda, ponto meia, até chegar aqui nos últimos 6 pontos. E daí, diminuição à direita novamente, 4 pontos arroz. E assim, eu vou fazendo até ter um total de 10 pontos diminuídos aqui. Então, esse ponto aqui que eu diminuí foi o primeiro ponto. Aí, eu vou trabalhar
o avesso, que não tem diminuição. Quando eu voltar aqui no direito, eu vou diminuir mais uma vez. E vai ser o segundo ponto. E assim eu vou ir diminuindo por 10 vezes. Então, quando eu acabar de ter arrematado esses 10 pontos aqui da cava, eu vou continuar apenas arrematando os pontos aqui da gola, até eu ter um total aqui de 17 pontos. Aqui eu tenho mais ou menos uns 44 pontos daqui até aqui. Então, vou arrematar dos 10 pontos aqui da cava e da gola e vou ficar aí com 24 pontos. E daí, então, vou continuar arrematando só os pontos da gola até eu ter um total de 17 pontos. Por que 17 pontos? Porque lembra das contas que eu fiz? Que a minha alça é 6,5 centímetros. E para isso, eu preciso ter aqui um total de 17 pontos. Então, apenas por causa disso. Se acaso vocês fizerem um cálculo para que essa alça fique mais larga ou mais estreita e aqui dá uma quantidade maior ou menor de pontos, vocês respeitem essa quantidade. Então, por exemplo, se nas contas de vocês deu 20 pontos, então daí vocês vão continuar arrematando os pontos da gola até ter 20 pontos. E assim por diante. Então, é assim que eu vou fazer essa parte aqui da frente, essa parte direita da frente. Vou trabalhar ela inteira até chegar na hora que eu vou precisar arrematar dos pontos. Que, na verdade, não vou arrematar. Eu vou deixar na agulha de descanso. Então, eu vou fazer aqui desse jeito que eu acabei de explicar para vocês esse lado. E quando eu terminar, eu volto para vocês verem como ficou. Depois que eu terminar esse lado aqui, eu também vou fazer já o lado esquerdo da frente. E esse lado é exatamente igual a esse. Então, eu vou começar a tricotar esse lado aqui pelo lado avesso, pegando daqui, dessa ponta, e indo até aqui. Daí, eu vou fazer os 4 pontos em ponto arroz, a diminuição, ponto meia, até chegar nos últimos 6 pontos. E daí, a diminuição que vai ser aqui, em vez de ser a esquerda, vai ter que ser a direita, porque agora a cava tem que crescer para este lado aqui. Então, a mesma diminuição que vocês estão fazendo nesse lado aqui da gola, vocês vão fazer daqui. E daí, depois que vocês fizerem essa diminuição, façam os 4 pontos em arroz e vai crescendo e seguindo do mesmo jeito que vocês fizeram desse lado. Com as 10 diminuições aqui da cava, mais as diminuições da gola e cresce reto, enfim. Então, este lado, vocês vão trabalhar exatamente igual a este lado aqui. O lado esquerdo da frente vão trabalhar exatamente igual ao lado direito. A única coisa que vai mudar é que o arremate da cava aqui vai ser à direita e da gola à esquerda. E desse lado, ao contrário, o arremate da gola é à direita e da cava é à esquerda. O tamanho da minha regata daqui, da base, até aqui, foi de 52 centímetros. Então, eu cresci, quando eu terminei de fazer aqui as diminuições aqui da gola, né, e tive 17 pontos, eu fui fazendo ponto arroz e ponto tricô do avesso, ou ponto meia aqui do direito, até ter um total de 52 centímetros. Então, fui trabalhando esses 17 pontos até ter aí o tamanho de 52 centímetros. Então, eu vou terminar essa parte da frente e quando eu tiver terminado, eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Terminei aqui as duas partes da frente e elas ficaram assim, desse jeito. A gola e aqui as alças. Os 17 pontos eu coloquei aqui nessa agulha com um pedaço mais ou menos de 6 a 7 vezes o tamanho aqui da largura da alça da regata. Então, fiz assim. Terminada essa parte da frente, agora nós temos que tricotar as costas. As costas, anteriormente eu falei para que vocês começassem do avesso, mas fiz uns testes já e vai ser melhor se vocês começarem do direito mesmo, tá bom? Então, daí as costas vocês comecem pelo direito.
E aí, as costas, vocês vão trabalhar exatamente igual à frente. Então, aqui, vamos supor que a carreira 1 aqui das costas. Então, vocês vão fazer esses 4 primeiros pontos no ponto arroz. Aqui, a diminuição à esquerda, porque a cava cresce para lá. Vão fazer os pontos em meia até chegar aqui a 6 pontos do decote da gola das costas. Chegando a 6 pontos, esses dois vocês vão fazer a diminuição à direita e esses últimos 4 trabalhem no ponto arroz. Se vocês quiserem até colocar um marcador de ponto aqui, para vocês sempre se lembrarem que esses 4 aqui é o ponto arroz e aqui é a diminuição, e outro marcador de ponto aqui também, para que vocês se lembrem que esses 4 é o ponto arroz e esses outros 2 é a diminuição, é melhor. E o avesso, vocês vão trabalhar como vocês estavam trabalhando aqui da frente, ou seja, 4 pontos arroz, tricô, 4 pontos arroz, vira e aí trabalha novamente. 4 pontos arroz, diminuição à esquerda, pontos em meia, diminuição à direita, 4 pontos arroz e vira novamente o trabalho. E assim vocês vão fazendo, igualzinho vocês fizeram aqui na parte da frente, até vocês terem para a cava um total de 10 diminuições, porque aqui na frente fizemos 10 diminuições para a cava. E aqui na gola vocês vão continuar fazendo essas diminuições até vocês terem um total de 17 pontos aqui. No meu caso, 17 pontos, porque aqui, nessa manga, né, nessa parte aqui da regata, eu tive 17 pontos. Então, a mesma quantidade de pontos que eu vou ter que ter nessa parte das costas, né, da alça aqui das costas, eu tenho que ter a mesma quantidade na alça da frente. Então, essa é a explicação. E o outro lado, vocês também vão fazer similar ao que vocês fizeram na frente, tá bom? É exatamente igual, na verdade. E daí, desse outro lado, vocês também comecem aqui pelo direito. Então, essa é a explicação. Não vejo necessidade de gravar tudo de novo, porque já gravei aqui para a parte da frente. Caso vocês não se lembrem como faz as diminuições ou alguma coisa assim, voltem um pouco o vídeo, que a explicação está toda lá. Vou fazer as costas e quando eu terminar, eu volto para mostrar para vocês como iremos costurar uma alça na outra. Então, agora, eu acabei de terminar aqui a alça de trás, uma das alças de trás aqui das costas, e agora eu preciso juntar a alça da frente com a alça de trás. Primeiro passo é você ver se a alça está certinha. Está vendo? Ela tá bem certinha, ela não tá embolada, não tá virada, está certinha. Então, arruma ela. E essa daqui também. Se ela tiver toda enrolada, assim, enviesada, vocês arrumem, ajustem ela para ela ficar bem certinho. Para que na hora da costura, vocês não costurem com essa alça toda de qualquer jeito. Então, aqui, a alça da frente, o lado avesso está para cima. E aqui, a alça de trás, o lado direito, está para cima. Não está torto, nem embolado, nem nada. Então, agora eu vou juntar essas duas agulhas. Vou abrir essa agulha aqui para trazer esses pontos mais para a ponta. E vou colocar aquele fio, aquele pedaço de fio que tínhamos deixado em uma agulha de tapeceiro. E agora, eu vou fazer a costura grafting. E ela será feita da seguinte forma. Vou passar essa linha aqui no ponto de trás para prender. E só. Agora sim começa a costura. O ponto aqui da frente, eu vou tirar ele em ponto meia. E o próximo ponto, eu vou passar como se eu fosse fazer um ponto em tricô, desta forma aqui. E puxo a linha. Agora, irei trabalhar aqui na agulha de trás. Então, vou inserir
na agulha de trás, como se eu fosse fazer um ponto em tricô, e vou tirar este ponto da agulha. E agora, no próximo ponto, vou inserir a agulha como se eu fosse fazer um ponto. Meia. E não tiro esse ponto da agulha, eu apenas puxo aqui a linha. Tomo cuidado para que esses pontos aqui não caiam da agulha aqui de trás como caiu. Se cair, recupera, mas tente não deixar cair. Terminei de usar a agulha aqui de trás, volto para a agulha aqui da frente. Então, este ponto aqui eu vou tirar como se eu fosse fazer um ponto em meia. Puxo a linha e o próximo ponto eu vou inserir aqui como se fosse fazer um ponto em tricô. Puxo. Deixo esse ponto aqui na agulha e agora eu vou trabalhar na agulha lá de trás. Vou inserir aqui a agulha de tapeceiro neste ponto como se fosse fazer um ponto em tricô. Tiro ele da agulha. E depois eu insiro novamente como se eu fosse fazer um ponto em meia. E deixo esse ponto na agulha. Puxo a linha. Essa linha aqui, na hora de puxar, vocês prestem bastante atenção para que vocês não puxem demais e também não puxem de menos. Ela tem que ficar assim bem certinha. E agora eu voltarei a trabalhar aqui na agulha da frente. Então, sempre fazendo esses movimentos. Um ponto em meia, tira da agulha. Um ponto em tricô, deixe na agulha. Puxa. Agulha de trás. Um ponto em tricô, tira da agulha. Um ponto em meia, deixe o ponto na agulha e puxa aqui a linha. Então, assim, eu vou ir fazendo essa costura até chegar aqui no final. Cheguei aqui nos 4 últimos pontos e vou trabalhar da seguinte forma. Meia, tira da agulha, tricô, deixe na agulha. E aí, na agulha lá de trás, tricô, tira da agulha, ponto meia, deixa na agulha. E agora, vou inserir nesse daqui, como se fosse fazer um ponto em meia, e tiro da agulha. E nesse outro de trás, eu insiro como se eu fosse fazer um ponto em tricô e tiro da agulha. Ajusto aqui. Faço os últimos ajustes. E aí, a costura ficou deste jeito aqui. Os pontos, olha só. Esse ponto aqui é o ponto que eu fiz da costura. E nem parece, estão vendo? Olha só. Eu gosto bastante dessa costura, porque depois que você faz ela nem parece que tem uma costura ali. E aqui do avesso fica assim, olha só. Também quase não se percebe, ela fica muito imperceptível. Então, essa é a costura grafting. Agora, basta vocês arrematarem esses fios aqui para finalizar aqui essa regata. Eu vou fazer agora este outro lado e crescer aqui esse lado, fazer essa costura. E assim que ela estiver completamente pronta, eu volto para mostrar para vocês como que ela ficou. Então, é isso. Essa é a finalização dessa blusa. E eu espero que vocês tenham gostado dessa costura e de fazer essa regata.